Capacitação no interior. Mais de 600 pessoas participam da etapa regional do TCE Educ 2026 no Crato. Controle social. Cidadão tem até dia 30 de março para ajudar a definir temas da fiscalização do TCE Ceará. Os participantes do TCE Educ regional também foram sensibilizados sobre a pesquisa para ajudar a definir as áreas prioritárias de fiscalização do Tribunal de Contas. Transparência. Procedimentos para demonstração das emendas parlamentares são definidos pelo Tribunal. E na série especial, reportagem apresenta as atribuições da Secretaria de Sessões. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! O auditório do Centro de Eventos do Cariri, no Crato, ficou lotado de gestores interessados nos cursos de capacitação oferecidos na primeira etapa regional do TCE Educ. O presidente Holden Queiroz fez questão de acompanhar os trabalhos no interior. A caravana do Tribunal de Contas do Ceará levou orientação e conhecimento técnico ao município do Crato para a programação de estreia do TCE Educ Regional 2026. O evento, realizado dia 17 de março, no Centro de Convenções do Cariri, abordou diversos temas para fortalecer a gestão pública, orientar gestores e equipes técnicas, além de estimular boas práticas e o controle social. Mais de 600 pessoas da região do Cariri e municípios vizinhos acompanharam as palestras. Esse ano tem essa novidade. Para além de visitar os municípios, nós vamos fazer encontros regionais, onde a gente vai poder aprofundar os temas, né? Então, o tema que a gente leva para todos os municípios, nós vamos aprofundar nesses encontros regionais. Para além do aspecto da fiscalização, que é o trabalho por excelência do tribunal, a gente também quer levar capacitação. Por isso é importante estar junto, ouvindo as dificuldades do gestor, esclarecendo as dúvidas, fazendo essa interação, esse diálogo institucional para a gente avançar com o nosso Ceará. Promovido pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, o IPC, o TCE Educ leva conhecimento técnico e orientação ao interior do estado. A gente está trazendo várias temáticas que são temáticas estratégicas do tribunal, como primeira infância, nova lei de licitações, a ouvidoria, saneamento e também a nova prestação de contas, o novo modelo de prestação de contas municipal. Então, esse conjunto de formações, ele vem apoiar o gestor público em suas ações. E é uma oportunidade fantástica, né? O tribunal vai além de suas fronteiras, o tribunal passa da sua instrução processual, passa além de sua fiscalização para garantir esse diálogo, essa construção coletiva, esse trabalho de sustentabilidade, pensando, né, no futuro do nosso estado, dos municípios, do dia a dia e dos serviços públicos que são prestados a toda a população do estado do Ceará. Durante a manhã, as palestras abordaram os avanços e desafios do Pacto Cearense pela Primeira Infância, questões do saneamento básico e as contribuições da ouvidoria para o aperfeiçoamento da gestão. À tarde, foram ofertados cursos sobre a nova lei de licitações e prestação de contas municipais. Na plateia estavam autoridades, gestores públicos, servidores e interessados nos temas. Para nós que somos do interior, é uma satisfação enorme receber o tribunal que sai da capital, vem ao interior, busca os administradores públicos e com isso, né, além dessa aproximação, trazer capacitação permanente para que a gente possa estar junto com o tribunal, sempre servindo melhor a nossa sociedade. Os participantes do TCE Educ regional também foram sensibilizados sobre a pesquisa para ajudar a definir as áreas prioritárias de fiscalização do Tribunal de Contas. Assim, os trabalhos serão focados nos problemas que mais impactam a população. De forma rápida e online, é possível participar da pesquisa até o dia 30 de março. Basta acessar o site vocêescolhe.tce.ce.gov.br.
O consultor em gestão pública, Bruno Oliveira, acompanhou as capacitações oferecidas pelo TCE-EDUC e destacou a relevância da pesquisa realizada pelo tribunal. É muito importante o Tribunal de Contas fazer essa pesquisa, haja vista os ajustes que os municípios têm que fazer, seja na educação, seja na sua gestão interna, seja na saúde, para que a gente venha cada vez mais otimizar o trabalho e fazer com que ele tenha qualidade na sua essência, que ele possa ser 100%. Né? Então é importante que os municípios façam e venham aderir a essa pesquisa que o tribunal está fazendo. O TCE-EDUC regional percorrerá diferentes localidades no estado ao longo de 2026 e 2027. Neste ano, estão previstos outros 3 encontros regionais, nos meses de abril, maio e junho. Já em 2027, o programa contará com 7 iniciativas nessa modalidade. No próximo bloco, a gente fala sobre emendas parlamentares. O TCE definiu procedimentos que darão mais transparência e rastreabilidade ao uso dos recursos. O TCE Ceará definiu uma série de procedimentos para garantir mais transparência e rastreabilidade aos recursos das emendas parlamentares estaduais e municipais. Além de atender à legislação, a iniciativa reforça o caráter orientativo e pedagógico do tribunal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o seu espaço para entender as ações e serviços aqui do TCE Ceará. Muito prazer, eu sou Dimitri Lima, aqui ao meu lado, Carolina Madeira. Seja muito bem-vinda, Carol. Olá, Dimitri. E hoje vamos falar sobre as novas regras envolvendo emendas parlamentares aqui no estado do Ceará. E para a gente saber esses detalhes técnicos, tem muito detalhe, tem, Carol, para a gente entender o que são essas emendas, né? E a própria relevância do tema, né, Dimitri? Muito importante. E a gente sabe que a gente só traz tema aqui extremamente relevante para você que nos acompanha. E para conversar com a gente, falar desses detalhes técnicos, quero dar as boas-vindas ao Cássio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão Cidadão. E Cássio, vamos falar sobre a relevância, né, do tribunal estar dentro desse assunto, dessas emendas, né? Por que é tão importante a gente, como Tribunal de Contas, ter o olho atento, né, a essas emendas? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu vejo que nos dias atuais a questão das emendas parlamentares elas vem ganhando cada vez mais importância na execução do orçamento público, certo? E eu vejo por 2 principais motivos. O primeiro é que até 2015 o orçamento público, no que se refere às emendas parlamentares, ele era meramente autorizativo. Isso quer dizer que a execução das emendas parlamentares, ela dependia exclusivamente da vontade política do chefe do Poder Executivo. No caso, o governador, o prefeito ou prefeita. Ou o presidente. O presidente da Câmara, né? No caso, da República. O presidente da República, o governador do Estado e os prefeitos municipais. Então, os chefes dos executivos, sim, né? Até 2015, eles executavam as emendas parlamentares se quisessem, não era obrigatório. A partir de 2015, com a emenda constitucional 86, as emendas individuais, que é uma modalidade das emendas parlamentares, elas passaram a ser impositivas. Então teve uma mudança relevante aí na questão da execução do orçamento público no que se refere às emendas parlamentares. Em seguida, em 2019, houve uma nova emenda constitucional que tornou outra modalidade de emenda parlamentar, no caso as emendas de bancada, como também impositivas. Então, houve essa mudança na natureza do orçamento público, que deixou de ser meramente autorizativo e passou a ser impositivo para essas 2 modalidades de emenda parlamentares, as individuais e as de bancada. E também no mesmo ano de 2019, foi instituído as emendas individuais executadas por transferências especiais, né, transferências diretas, as chamadas emendas PIX. E como são emendas individuais, também são impositivas. Então houve essa mudança na natureza da execução do orçamento público. Como eu disse, deixou de ser autorizativo e passou a ser impositivo, certo? Além desse motivo, né,
a gente tem um segundo motivo que torna as emendas parlamentares também relevante na questão da execução do orçamento, que é o volume de recursos públicos destinado a esse tipo de gasto. Considerando o grande volume de recursos públicos envolvido e considerando que boa parte ou a maior parte dele é de natureza impositiva, de execução obrigatória, a gente entende que é cada vez mais necessário fortalecer os mecanismos de controle para garantir que esses recursos sejam aplicados de uma maneira transparente e que eles possam ser rastreados. E assim, o tribunal ele emitiu um ofício circular, e qual o número 17 de 2026. Então, assim, qual seria o principal objetivo desse documento? Bom, o principal objetivo é orientar os governos, o governo estadual e os governos municipais, sobre como eles devem demonstrar ao TCE, antes, é bom que se diga, antes da execução da emenda, que eles estão cumprindo os requisitos de transparência e rastreabilidade, certo? Ou seja, o governo do estado e os governos municipais devem apresentar ao TCE um ambiente mínimo de controle que propicie a transparência e a rastreabilidade desses recursos destinados, né, às emendas parlamentares, de forma que o acompanhamento da aplicação desse recurso, não só da aplicação, mas antes da aplicação, da proposição pelo parlamentar, possam ser acompanhados os órgãos de fiscalização e também pelo controle social, pela sociedade. Você falou sobre a relevância, a grande quantidade de recursos e também a natureza impositiva dessas emendas parlamentares. Mas, assim, qual seria, então, a base legal ou, então, decisões judiciais existentes também relacionadas ao controle desses recursos? Pronto, essa ação do TCE, né, esse ofício, o principal embasamento foi uma decisão recente do STF, né, no âmbito da DPF 854, certo? No finalzinho do ano passado. Que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, isso, né? Uma espécie de ação, de ação ajuizada no STF, que significa, como você disse, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, mais precisamente em outubro do ano passado, pouco tempo atrás, o STF estabeleceu que para esse exercício, para 2026, a execução das emendas parlamentares só pode ocorrer quando demonstrada e previamente demonstrada ao Tribunal de Contas correspondente que eles estão cumprindo os requisitos previstos no artigo 163A da Constituição Federal. E, Cássio, conforme o ofício circular do Tribunal de Contas, o que deve ser feito, o que deve ser enviado ao TCE antes de executar o recurso da emenda parlamentar? Eu digo que eles precisam entrar no peticionamento eletrônico do tribunal e protocolar um pedido antes, claro, como eu disse, antes da execução da emenda, de identificar para o tribunal a emenda que ele pretende executar, apresentar alguma comprovação que aquelas informações sobre a emenda parlamentar a ser executada foram publicadas em seu portal de transparência, por exemplo, através de um link, e também deve apresentar informações ou dados que propiciem, né, a rastreabilidade. Como está dito no ofício, tem que apresentar uma conta bancária específica, para onde o dinheiro vai e de onde ele vai ser movimentado, e também uma conta contábil vinculada àquela emenda. É isso que eles precisam apresentar. Ou seja, em resumo, demonstrar que houve uma publicidade ampla e também que aqueles dados, aquelas informações, aquela emenda parlamentar, ela tem condição de ser rastreada. Cássio, quero agradecer muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Espero que você venha mais vezes, porque é um assunto que demanda muitas dúvidas, né, Carol? E um assunto interessante também, né? Então, com desenrolar, quando tiver muitos peticionamentos eletrônicos, aparecerem mais dúvidas, já te convido para conversar aqui com a gente, para a gente poder esclarecer para a população. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar alguns esclarecimentos sobre esse tema também, que eu considero de muita relevância.
ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Até o próximo programa. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, série de reportagens apresenta as atribuições da Secretaria de Sessões do Tribunal. O Acontece TV está apresentando à sociedade o que faz cada setor do tribunal. Na reportagem especial dessa semana, você vai conhecer o que é feito pela Secretaria de Sessões. Todos os julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passam por um setor essencial para o funcionamento da instituição, a Secretaria de Sessões. É essa equipe que organiza pautas, acompanha as sessões e trabalha para que elas ocorram. As sessões do tribunal são momentos em que decisões importantes para a administração pública são tomadas. Para que esse processo ocorra de forma organizada, existe um trabalho de coordenação realizado pela Secretaria de Sessões, que se renova a cada semana. É esse setor que acompanha cada etapa até o registro final das decisões. Tudo que o tribunal faz, desde a instrução das contas, as inspeções, as auditorias, os relatórios técnicos, tudo isso deságua, no final, em um julgamento, que é realmente a manifestação final do tribunal sobre uma determinada conta, sobre uma denúncia ou sobre uma inspeção, as atividades normais do tribunal. E esse desaguar no julgamento precisa de uma série de ações a serem realizadas para que ele ocorra da melhor forma possível. Entre as principais atribuições está a organização e a publicação das pautas de julgamento. Esses documentos reúnem os processos que os conselheiros e conselheiros substitutos consideram prontos para julgamentos, nas sessões do Pleno ou das câmaras, permitindo que gestores, advogados, partes interessadas e cidadãos saibam previamente o que será julgado. Outro trabalho importante da Secretaria de Sessões é a distribuição dos processos entre os relatores. No início de cada ano, é feito o sorteio das relatorias, onde cada um dos relatores fica com a responsabilidade sobre as prestações de contas de um grupo de municípios e entidades estaduais. Além disso, a partir da demanda de novos processos, eles são distribuídos por sorteio eletrônico ou por dependência, quando há ligação com outros casos já em análise. As sessões no plenário virtual se tornaram a principal forma de julgamento no TCE Ceará. A ferramenta trouxe mais agilidade e ampliou a capacidade de análise dos processos, já que os conselheiros podem votar eletronicamente. Os responsáveis e advogados podem apresentar sustentações orais por vídeo ou áudio e conferir de forma rápida o resultado do julgamento dos processos de seu interesse. Desde a implantação, em 2019, mais de 61 mil processos foram julgados em cerca de 700 sessões virtuais. Com isso, as sessões presenciais passaram a ocorrer uma vez por mês, ficando reservadas para casos mais complexos, com divergências entre votos, pedidos de destaque ou processos que demandam discussão mais aprofundada. Durante as sessões virtuais, que hoje são a maioria das que ocorrem aqui no tribunal, a gente faz uma verificação durante toda a semana, desde o início, na segunda-feira, até a sexta. O que inclui essa verificação? Nós olhamos os impedimentos que são declarados, tanto pelos julgadores, pelos conselheiros, quanto pelo Ministério Público. Nós verificamos a questão da sustentação oral, se existe um pedido de sustentação oral apresentado por um advogado ou por um interessado no processo. E nós analisamos essa sustentação oral para poder subsidiar a decisão do presidente em acatar ou não esse pedido. A Secretaria de Sessões também organiza e atualiza o calendário anual das sessões, permitindo previsibilidade para quem acompanha as sessões de julgamento. O setor também acompanha o cumprimento das decisões do tribunal, incluindo o controle de recolhimento de multas e débitos aplicados a gestores públicos. Para facilitar esse processo, o TCE Ceará disponibiliza ferramentas como a calculadora de atualização monetária. Além da organização das sessões de julgamento, a Secretaria de Sessões possui outra atividade que também tem muito impacto na sociedade, que é a elaboração da lista dos gestores com contas julgadas irregulares. Essa lista ela é divulgada a cada 2 anos, né? Ela é encaminhada à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral para que eles façam a análise da inexigibilidade com base nos nossos achados, né? Com base nos nossos julgamentos. Nós também participamos da organização e da condução
da sessão extraordinária que aprecia as contas do governador do estado. Ela é uma sessão cuja finalidade é só apreciar as contas do governador. É um assunto complexo, é um assunto que demanda muito estudo, então é necessário realmente que exista um dia só para essas contas. E ela tem uma repercussão muito grande, porque afinal de contas é o governador do estado, são analisadas políticas públicas e outros pontos muito relevantes para a sociedade. Nós também organizamos e participamos da condução das sessões especiais, que tem a finalidade principal de dar posse aos novos dirigentes do tribunal, presidente, vice, corregedor e ouvidor. Nessa sessão, a gente faz a leitura dos termos de posse e os conselheiros eles prestam juramento de executar as suas ações com lisura e respeitando a lei. A Secretaria também atua diretamente no atendimento ao cidadão. Por meio do portal de serviços do Tribunal, é possível emitir certidões automatizadas e semi-automatizadas, ampliando o acesso às informações e garantindo mais transparência. Vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Giovana Ferreira traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana. Olá, Kelly, todos que acompanham o Acontece TV. Está chegando o Seminário Estadual Políticas Públicas para a Primeira Infância. O evento acontecerá no dia 30 de março, das 8 às 17h30, no auditório da Universidade do Parlamento Cearense, a Unipasse. As inscrições estão abertas e podem ser feitas online pelo portal educacional do TCE Ceará, o IPC Eduque. Garanta já a sua participação. O TCE Ceará realizou no dia 23 de março o lançamento do sistema Jornada Estratégica, uma solução tecnológica ágil para planejamento estratégico e gestão de resultados. A iniciativa resulta do acordo de cooperação técnica firmado entre o TCE Ceará e o TCE Paraná, que possibilitou o direito do uso do sistema. Na próxima edição do Acontece TV, você confere toda a cobertura do lançamento e da capacitação dos multiplicadores. Inscrições abertas. Capacitações itinerantes do TCE Ceará serão ofertadas em 9 cidades cearenses de 7 a 9 de abril. Palhano, Quixeré, Russas, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Aracati, Beberibe e Fortim receberão capacitações sobre legislação, transparência e controle social das contas públicas. Os interessados devem se inscrever de forma online por meio do IPC Eduque, portal educacional do TCE Ceará. Participe! Volto com você nos estúdios, Kelly. O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana.